Bom, portanto, aí os sujeitos ativos, diversos sujeitos ativos, né? A depender do crime que será praticado, tá? O bem jurídico protegido, no caso aí, né? São vários bens jurídicos protegidos. Por isso, são crimes aí plurilesivos, né? Pode ofender, por exemplo, a fé pública, por exemplo, na fraude a credores, né, qualificada pela falsificação de escritura contábil, ou se o devedor mantém recurso em valores em contabilidade paralela, está ofendendo a fé pública, né? Também vai estar a ofensa da ordem tributária, contabilidade paralela ofende a ordem tributária. No delito de violação de impedimento do juiz ou do leiloeiro, do Ministério Público, por exemplo, que começa a adquirir bens num processo de falência, né? Você está aí ofendendo a moralidade pública e a moralidade da justiça também, né? No caso dos desvios de ocultação e apropriação de bens, né, você vai estar ofendendo os interesses patrimoniais dos credores, né? E no exercício ilegal de atividade, há aí ofensa à administração da justiça, né? Portanto, são crimes aí plurilesivos, né? Na sequência, o que eu quero mostrar para vocês são esses crimes em espécies, né? Eles estão lá na lei, eu os transcrevi aqui para a gente apenas dar uma passada de olho nesses crimes, né? Já que a leitura desses tipos penais seriam melhor feitas numa aula de direito penal. Mas vamos a eles, né? O primeiro aí, fraude a credores, né? Praticar antes ou depois da sentença que decreta falência. Veja que se o sujeito praticou antes, só vai realmente ser punido se houver a sentença que decreta, né? Agora, se ele praticou depois, ele tem que ter conhecimento da existência da quebra, né? Porque no primeiro caso, condição objetiva de punibilidade, e depois, nos crimes próximos alimentares, é elemento que integra aí o fato típico, né? Então, praticar antes ou depois da sentença que decreta falência, concede recuperação judicial ou homologa a recuperação extrajudicial, ato fraudulento, né? De que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores. Então, tem que demonstrar o resultado, né? Com o fim de obter ou assegurar vantagem devida para si ou para outra, né? Tem que demonstrar aí essa intenção, inclusive, a vantagem oferida. Aumento de pena, né? O aumento de pena de 1/6 a 1/3 se o agente elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos. Veja que nesse caso aqui é claramente a figura do contador, né? Omite na escrituração contábil ou no balanço o lançamento que deles deveriam constar ou altera a escrituração ou balanços verdadeiros. Destrói, apaga ou corrompe dados contábeis, né? Simula a composição de capital social. Veja, você fingir, né, simular que tem um capital social, por exemplo, de 2 milhões, quando na realidade seu capital social não é aquele. Quando você fala que tem um capital social de 2 milhões, você está afirmando para os seus credores que você tem 2 milhões ali em patrimônio que poderia ser utilizado para saldar a dívida em caso de eventual quebra. É uma garantia que você está passando para os seus credores que você não tem. É fraude. É fraude, né? Quando você simula a composição do capital social, né? Destrói, oculta ou utiliza total ou parcialmente os documentos, sumiu aqui, né? Documentos de escrituração contábil. Você some com os documentos de escrituração contábeis obrigatórios, né? Novamente, aí você pode estar abrangindo aí o próprio contador, né? Aqui, novamente, ó, contabilidade paralela, né? A pena aumenta de 1/3 até metade se o devedor manteve, equipare-se a figura do devedor, né? O sócio, o gerente, o contador também vai ser responsabilizado aí se ele efetivamente tinha conhecimento, né? A pena aumenta de 1/3 até metade se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. Você tem que contabilizar os valores que entram na empresa. Os credores têm que saber com quem está transacionando. Se você tem uma contabilidade paralela, você vai enganar não só os credores, quanto o próprio
o próprio fisco, né? Veja que nesse caso aqui da contabilidade paralela, tem um caso de redução, né, ou substituição de pena para microempresa e empresa de pequeno porte, né? Tratando-se de falência de microempresa e empresa de pequeno porte, e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 a 2/3, né? Ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos. Por que esse tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte? São empresas que estão começando, né? Então pode ser que ainda elas não tenham uma contabilidade muito bem estruturada. Mas veja, não é que ela vai ter uma prática contumaz de contabilizar os seus documentos de forma paralela, né? É prática, não se constatando prática habitual. Se ela habitualmente contabiliza seus dados fora da contabilidade oficial, ele está com a contabilidade paralela. Aí, claro que não é caso de redução ou substituição de pena, portanto, né? Violação do sigilo empresarial, né? Violar, explorar ou divulgar sem justa causa sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, né? Contribuindo para a condução do devedor ao estado de inviabilidade econômica ou financeira. Violar, explorar ou divulgar sem justa causa sigilo empresarial, dados confidenciais, né? Você acaba, como se diz, lameando o nome do empresário. Com isso, ele para de fazer negócios, né? Divulgação de informações falsas, essa é pior ainda, né? Divulgar ou propalar por qualquer meio informação falsa sobre o devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem. O sujeito já está em situação precária ali na recuperação judicial, os credores já estão, né, com receio de fazer transações com ele, você vai lá e ainda divulga informação falsa, né? É claro que se ele já corria o risco de falir, com essas divulgações, ele pode ainda, né? Ele pode, não, aumenta a possibilidade de ele vir falir, né? Mas existe, sim, o fim, né? A prática do ato tem que ser o fim de levá-lo à falência, ou de obter algum tipo de vantagem. Outra aqui é indução a erro, né? Sonegar, omitir informações ou prestar informações falsas em processo de falência. Isso vale para o contador, vale para o próprio gerente, vale também, né, para o próprio administrador judicial. Ele pode prestar informação falsa para o juiz, né? Ele pode receber informação falsa do gestor, do gerente da empresa, né? Então, sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas do processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial com o fim de induzir, né? Com o fim de induzir, tem que ter, portanto, finalidade aí, né? De induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a Assembleia Geral de Credores, o comitê ou o administrador judicial. Já atentem-se, mesmo que eu não consiga memorizar todos os crimes e dificilmente a gente consegue, a não ser a pessoa que lida no dia a dia ali com a prática desses crimes, o importante é você saber que para quase todos os atos praticados ali, antes ou depois da falência, você pode vir a ser enquadrado aqui um tipo penal. Né? O favorecimento de credores, praticar antes ou depois da sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou homologa o plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial, ou gerador de obrigação destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais. Veja se eu favoreço um credor, dou garantias para determinado credor em detrimento de outro, se a empresa vier, aliás, a falir, aí sim, é um problema sério, né? Favorecimento de credores. Se ela não vier a falir, não vai acontecer nada, né? É muito comum um credor que tem melhor relação com o empresário ser favorecido em determinadas transações. O problema é que se ela efetivamente vier a quebrar, tá? Então, na mesma pena incorre o credor que, em conluio, possa se beneficiar, né, com a prática desse delito, tá?